Eterno Rei dos Exércitos, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também, a qual a gente diz Abba, Pai, porque fomos resgatados por um bom preço, o sangue de Jesus, Senhor. Pai Santo, obrigado, meu Pai, pela manhã, Senhor. Obrigado, meu Pai, daqui a pouco é o início da tarde, Senhor. Obrigado por esse sol que queima a nossa pele, por esse ar que respiramos, Senhor. Mais um dia estamos aqui, meu Pai, para aprendermos de Ti, para aprendermos da Tua palavra. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Espírito Santo, venha. Enche-nos da Tua presença. Enche-nos do Teu poder, meu Pai. Leva todo pensamento cativo ao pensamento de Cristo. Prepara os corações, meu Pai. Removei a eira, meu Pai. Removei os tampões, meu Pai. Tira tudo que é divagação de pensamento. Tu, Satanás, você, demônio de poder, todo espírito contrário, se renda ao poder de Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Senhor, que haja um clima profético, haja um clima, Pai Santo, sobrenatural, para podermos ouvir a Tua palavra, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Teu poder, Senhor, seja com cada um de nós, Rei da Glória. Manifesta, Senhor, a Tua graça, o Teu favor, Senhor, para que possamos entender, meu Pai, a Tua palavra, para que possamos entender as Tuas promessas, Senhor, porque sem ela nada somos, Pai. Sem ela nada podemos fazer, Senhor. Ela é um norte para nossas vidas, Senhor. Pai, prepara os corações. Prepara, Mestre. Prepara os corações. Prepara, Pai. Prepara os espíritos, Senhor. A alma, Senhor. Prepara, em nome de Cristo Jesus, ó Pai Santo. Pai, tudo entregamos nas Tuas santas mãos, porque tudo é Teu, Senhor. Tudo é para Ti, a adoração é para Ti, o louvor é para Ti, a dedicação é para Ti, ações de graças são para Ti. Pai, os anjos estão lá entronizados, meu Pai, no Teu trono, dizendo: Hosana, 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 nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, Senhor. Os Seus exércitos proclamam a Tua glória, Senhor, de dia e de noite, Rei da Glória. Eles clamam ao Jeová, o Eterno, o Elohim, o Jeová Jireh, o Jeová Rafá, o Sabaote, meu Pai, Tzidkenu, o Deus da justiça, o Deus que julga o mundo, o universo, Senhor, aquele que mede a terra na palma das Suas mãos, Senhor. Quem é igual a Ti, Senhor? Quem é igual a Ti, Senhor? Quem é igual a Ti, Senhor? As montanhas, os outeiros proclamam a Tua glória, todo joelho se dobra, toda língua confessa que só o Senhor é Deus, 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 aleluia! Oh, glórias, aleluia! O inimigo pode se levantar, mas existe um Deus que está lá entronizado, que quando diz sim, ninguém pode dizer não. Apocalipse 3 diz que eis que coloca uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechá-la. Ele tem a chave da morte e a chave da vida. Quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Quando Ele abre uma porta, ninguém pode fechá-la. E quando Ele fecha, ninguém pode abri-la, aleluia. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, aleluia. Oh, Jesus. Ei, Rei da Glória, Senhor, aleluia. Oh Deus, o Senhor disse: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Amado, não tema, você não está sozinho. Existe um Deus que te guarda, existe um Deus que te guia, existe um Deus que é teu companheiro de dia e de noite. Ele é o Deus que faz prodígios, sinais e maravilhas. Não tema, porque o teu Deus é um Deus grande, é um Deus grande, é um Deus grande, é um Deus zeloso, aleluia. Ele não está cego para que não possa ver a tua dor. Ele não está amarrado para que a sua mão não possa estender e te alcançar. O nosso Deus não é mudo para que não possa falar uma palavra para você. O nosso Deus não é surdo. Não pensa que as tuas orações estão a cair num saquetel furado.
as tuas orações, a palavra do Senhor diz, existem taças lá no trono cheios das orações dos santos. Deus não tem relógio. Quando Ele decidir fazer, Ele vai fazer. Quando Ele decidir curar, Ele vai curar. Quando Ele decidir libertar, Ele vai libertar. Mas quando Deus lança uma palavra para a tua vida, para nossas vidas, creia que ela vai se cumprir. No tempo certo, ela vai se cumprir. Aleluia! Por gentileza, pode tomar o seu assento. Eu saúdo a amada igreja com a bendita paz do Senhor. Amém. Diga para o irmão que está ao teu lado, a paz do Senhor. Diga mais uma vez, a paz do Senhor, irmão. E diga, seja bem-vindo à casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse, no seu capítulo 22. Existem irmãos que quando a gente fala de Apocalipse, começamos a tremer. Mas saibamos que o livro do Apocalipse nos mostra aquilo que começou lá, no trono de Deus, e que depois veio se concretizar a nós outros. Quem escreveu o Apocalipse foi o apóstolo João. Quando estava na ilha de Patmos, o próprio Jesus se apresentou a ele através do seu anjo, falou com ele. Ele deu a revelação, porque Apocalipse significa revelação. A pregação de hoje é uma sequência da pregação que o pastor ministrou no domingo que esteve aqui, que teve como tema: prepara-te para os dias do fim. Muitos não gostam de ouvir isso, mas nós cristãos temos que estar preparados para os dias do fim. Estamos aqui nesse domingo, serão 3 domingos. O próximo domingo, não sei se é esse ou a seguir, que eu vou ministrar, vamos então falar do terceiro tema. Nós falamos sobre prepara-te para os dias do fim. Fala para o irmão que está ao teu lado, prepara-te para os dias do fim. O mundo que nós conhecemos hoje pode piorar, porque as palavras que estão aqui em Apocalipse são palavras de tremer. São palavras de tirar o fôlego, são palavras de fazer a nossa barriga pegar um frio. Porque para entender o Apocalipse tem que estar alicerçado na palavra, tem que ter discernimento espiritual e tem que saber entender o que Deus está a falar através da sua revelação. Hoje eu trago como tema as promessas dos dias do fim. Diga comigo, as promessas dos dias do fim. Amém? Amém. Assim como Jesus disse, aquele que terminar, dar-lhe-ei a coroa da vida. E lhe darei acesso a comer da árvore que está no jardim de meu Pai. E a palavra do Senhor diz que mais vale o fim do que o princípio. Vamos então ler a palavra do Senhor. Apocalipse 22, vamos começar do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: Então me mostrou o rio da água da vida, rio da água da vida, brilhante como um cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos.
nunca mais haverá qualquer maldição. Nunca mais haverá qualquer maldição nela. Estará o trono de Deus e do Cordeiro, os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza do cumprimento da profecia deste livro. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu vou fazer aqui uma pausa. 1 Tessalonicenses 5, seu versículo 20 e 21, a palavra diz: não desprezeis as profecias. Diga comigo: não desprezeis as profecias. Amém. Antes, analisai tudo e retende o bem. Se algum dia profetizaram para você, se estás sem fé, se não acreditas, não fale palavra negativa. Vai orar, vai ler a Bíblia, analisa tudo que te profetizaram. Pede confirmação a Deus e Ele confirma. E retém aquilo que está bom. Desprezar a profecia é um grande risco. E o próprio Senhor está a dizer: ai daquele que desprezar as profecias deste livro. As admoestações e as promessas finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Palavra do Senhor. Amém. Apocalipse é um livro que muitos sentem receio de ler, porque realmente dá medo. Quando vocês puderem, vão ler em Apocalipse, que fala sobre as 7 taças da ira de Deus. Vocês vão ficar assustados. Eu repito mais uma vez: a palavra que o pastor está a trazer não é para colocar medo, mas é para nos situar daquilo que está por vir. Daquilo que está por vir. Nós temos que saber o que Deus falou, o que está para acontecer daqui a meses, daqui a anos, daqui a mais algum tempo. Porque se a gente não tem conhecimento das coisas, quando surgir a grande tribulação, a palavra diz que muitos naquele dia apostatarão da fé. Ou seja, deixarão de seguir o caminho de Deus e seguirão outras doutrinas que não têm a ver com Deus. Apocalipse 22 é uma revelação que João traz para alertar o povo que
A caminhada é dura, mas o que nos espera lá em frente é muito melhor. É muito melhor. E Jesus, através do seu anjo, ele ministrou aqui um grande convite para todos nós. Porque Deus nunca obrigou ninguém a seguir. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Vocês se lembram na parábola do jovem rico? Que ele falou: Senhor, eu dou meu dízimo, eu faço a minha caridade. O que é que falta fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta o irmão que está ao outro lado: você não quer a vida eterna? Vocês não têm a vida eterna. É desejo de todo ser humano viver eternamente. Pergunta mais: você não quer a vida eterna? Pergunta mais uma vez. Você não quer a vida eterna. Viver é bom. Viver com Cristo é muito melhor ainda. O jovem perguntou isso. Jesus, sendo Deus, lhe sondou o espírito e falou: vende tudo o que tens, dê aos pobres, negue-se a si mesmo e siga após mim. Dois segredos aqui: deixar a riqueza, negar-se, porque ele tinha estatuto de rico, e seguir a Jesus. Aí ele estremeceu. A riqueza, os bens materiais nos limitam. Os bens materiais nos limitam, impedem o mover de Deus nas nossas vidas. E ele ficou balançado e disse: não, aquele cumbu todo, não aceito. E recuou. Jesus sabia que ele cumpria a religiosidade. Porque religioso é uma coisa, ser cristão é outra. O religioso é aquele que cumpre os dogmas, cumpre a tradição, faz muita coisa que a igreja comanda, que às vezes é vontade do homem, mas o cristão não. O cristão é guiado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Jesus sabia que ele estava apegado à riqueza que ele tinha. Ele pôs uma prova e ele não aceitou. Aquele assim foi salvo. Aquele assim foi salvo, amada igreja? Não. Jesus está nos fazendo um convite para a glória eterna. Para a glória eterna. Os amados sabem que no Éden foi feita uma promessa. A Eva levou castigo. Durante a gravidez terás sofrimentos. O teu parto será de dores. O teu filho esmagará a cabeça da serpente. Quem é a serpente? Quem é a serpente, igreja? Satanás. Não precisa ter medo. O teu filho esmagará a cabeça da serpente e ela lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, é uma luta titânica entre os filhos de Deus e Satanás e seus demônios. Mas temos uma promessa que no fim Jesus esmagará a cabeça da serpente. Para nós termos acesso à grandiosidade de Deus, nós temos essa promessa lá no Éden. E ele está dizendo aqui, fazendo uma promessa: vinde, vinde, bebei da água da vida. Aquele que terminar a sua jornada, dar-lhe-ei a coroa da vida, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no jardim do meu Pai. Porque quando Adão e Eva pecaram, para quem já leu Gênesis 1, 2, 3 e 4, a primeira coisa que Deus fez foi sacrificar animais, vesti-los com pele e expulsá-los do jardim. Por que tinha que eles expulsar? Porque lá havia a árvore da vida. Como desobedeceram, já não tinham direito a comer da árvore da vida. Colocou lá um querubim com uma espada flamejante para guardar a porta do jardim. Mas por que Deus guardou? É porque Ele está a guardar para aqueles que vão terminar a jornada. Amém, amados? Amém. O fim é melhor do que o princípio. Todo mundo diz que Jesus está a voltar, Jesus está a voltar. Claro que Ele está a voltar. Isso é um presente contínuo. Ele falou: eis que cedo venho. É um presente contínuo. Maranata, eis que cedo venho. Mas a nossa parte aqui na terra, para que o cumprimento de Jesus seja efetivo, temos falhado. Porque quando ministrei a primeira palavra, havia lá uma parte que
dizia no fim das entrelinhas que quando o Evangelho for pregado até aos confins da terra, então virá o fim. Nós temos que orar muito pelos missionários, pelos apóstolos, pelos evangelistas. Existem países que se te apanham com uma Bíblia, te matam. Sabiam disso? Existem países que se te apanham com a Bíblia, te matam. Existem países que nunca ouviram falar de Jesus. São países tão fortificados por Satanás, por principados e potestades, que o Evangelho não chegou ainda ali. Como vai chegar o fim? Se a gente não está a orar pelos missionários, a gente não está a orar para que o Senhor derrube as barreiras contra o Evangelho. Nós temos que orar para que o Senhor leve os evangelistas, leve os missionários, os apóstolos, os servos de Deus, até aqueles lugares que nunca receberam Jesus Cristo. Ele falou, quando chegar, então virá o fim. Esta é uma condição que preocupa. Isso quer dizer que eu tenho que fazer mais. Né? Tenho que fazer mais, tenho que pregar mais, tenho que evangelizar mais, tenho que ministrar mais, tenho que ir em lugares para falar mais de Jesus, porque o Evangelho tem que romper, assim como a água rompe uma barragem, tem que chegar. Para isso devemos orar pelos missionários, na tua casa, na tua igreja. Senhor, abençoa os missionários, aqueles países que nunca receberam o Evangelho. Pai, derruba essas muralhas, para que o Evangelho entre, para que todo mundo venha conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Amém, igreja? Amém. Essa é uma promessa que o Senhor nos fez. Mas aqui, o próprio Jesus nos faz aqui uma alerta muito severa. Muito severa. Ele aqui diz no versículo 11 que continua o injusto fazendo injustiça, o imundo ainda sendo imundo, o justo continua na prática da justiça e o santo continua a santificar-se. Eis que vem sem demora mais uma vez. Preste bem atenção, amada igreja. Aquele que está distraído vai continuar na distração. Aquele que está imundo, aquele que é injusto, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que faz coisas erradas, vai continuar ali. Se não despertar, se não aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador e andar na direção de Deus como deve ser, vai continuar assim. É o que está falando aqui a palavra. Aquele que está lá, que já ouviu a palavra, que sabe que aquilo é pecado, mas quer continuar ali, que continue lá. Mas aquele que é justo, que continua praticando a justiça. Aquele que é santo, continua a santificar-se. Jesus está dizendo, não se corrompa. Você que está fazendo bem a coisa, não se corrompa. Continua fazendo bem. Agora você que está lá, que sabe que é errado o que andas a fazer, mesmo assim fazes, é uma grande alerta da parte de Deus. Vamos então continuar o texto sobre as alertas que o próprio Jesus nos fez aqui. Ele próprio disse: todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Não é minha palavra, não é palavra do outro pastor, do apóstolo, é palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não devemos acrescentar. A Bíblia é como ela é. É a revelação de Deus para os homens. E como o tema da minha palavra é as promessas dos dias do fim, vamos aqui ver uma condição que impede eu e você de alcançarmos esta promessa. O versículo 15 do capítulo 22, versículo 15, acompanhe comigo. Fora ficam os cães. Fora ficam os cães. Pessoas que têm comportamentos caninos. Ficam os cães.
Nunca te disseram você é como um cão, come, mas nunca está saciado. Você é como um cão. Isso não é bom. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Amém? Amém. Já falamos sobre os cães, os feiticeiros. E como aprendemos, feitiçaria não é só pegar na vassoura e voar, não. A nossa apóstola nos ensinou muito bem. Você que inveja o teu irmão, você é feiticeiro. Você que tem 5 carros na garagem, mas o teu irmão anda a pé, você é feiticeiro. Você que às vezes tem quibutos de comida em casa, a vizinha, desculpa, 1 quilo só de arroz, você não dá o arroz na pessoa, você é feiticeiro. Todo aquele que faz o mal a si próprio ou a outra pessoa é considerado um feiticeiro. Por isso não se ofenda se um dia disser você é bruxo, você é feiticeiro. Porque está a fazer uma coisa errada para si mesmo ou para outra pessoa. Por isso ficará de fora esse grupo de pessoas. Os cães, os feiticeiros, os impuros. Vamos por parte. Os impuros, o que é impureza? Impureza é sujeira. A palavra do Senhor diz que o cão vomita, mas não volta ao próprio vômito como um cão. Existem pessoas que já passaram por libertação, por aconselhamento, oração, profecias, mas volta e meia está a se sujar outra vez. Não devemos nos tornar impuros, assim como o porco. Pode lhe dar banho, ele gosta mesmo da lama. O cão, quando te chamam de cão, fica preocupado, renuncia e quebra isso. Porque o cão, às vezes, quando vomita, vai comer o próprio vômito. Não sejamos como os cães, não sejamos impuros. A palavra do Senhor em Levítico diz o seguinte: ensinai ao povo o que é impuro e o que é santo. Nós temos que aprender, as crianças têm que aprender o que é impuro e o que é santo, desde muito pequeno. Impureza é tudo aquilo que contamina o homem. Roubar é uma impureza, calúnia é uma impureza, fofoca é uma impureza, falar mal do outro é uma impureza, mexer o que não é teu é uma impureza, criticar é uma impureza. Por isso que o povo ficou 40 anos a girar no deserto, e a palavra diz que Deus deixou eles a girar ali para provar os seus corações. A terra prometida estava 15 dias andando a pé, mas ficaram aí 40 anos. Muitos morreram, apenas 2 famílias entraram na terra prometida. Quem está entendendo diz glória a Deus. Glória a Deus. Não é para ter medo. Os assassinos, aqueles que matam pais, matam filhos, filhos matam pais, mãe mata enteado, mata filho. Os assassinos não entrarão no reino dos céus, não vão herdar a vida eterna. Caso não se arrependam, não vão herdar a vida eterna, porque a vida não é nossa. Até aquele que deseja cometer suicídio, minha mãe falou, meu pai me falou, eu não quero mais viver, eu vou se enforcar, vou se matar. A vida é tua? A vida é tua. E Deus formou o homem do pó da terra, do barro, e assoprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. A vida é tua? Não. Então não peça em cometer suicídio. Os idólatras, a idolatria desde o princípio, Deus falou sobre isso. Mas o homem é duro, o homem não quer esperar, quer tudo rápido. Moisés, quando foi lá no monte ter com Deus, ficou lá 40 dias. Arão, fica aqui com o povo, vai orientando, fazendo aquilo. Eu estou lá a falar com o pai. Arão,
esse Moisés que subiu, não sei se já morreu, não sei se está a fazer o quê, não queremos ficar assim, nos faz um Deus para que adoremos. Coitado de Arão, não aguentou a pressão, aquele povo era terrível, ia matar Arão. Se Arão não obedecer, iam matar Arão, iam levantar um outro líder para lhes guiar. Pegaram as joias, os anéis, os brincos, as turbantes, tudo derreteram e Arão fez um bezerro de ouro para adorar. Moisés, bem contente, cheio do Espírito Santo, a descer do monte com as tábuas dos 10 mandamentos. Quando ele falou desse, Moisés, porque aquele povo que você deixou ali já se corrompeu. Moisés chegou, ficou nervoso, partiu as tábuas, porque é muito trabalho. Não vamos dar trabalho àqueles pessoas que nos lideram. A nossa apóstolo, os pastores, profetas, intercessores, não vamos dar trabalho. Os conselheiros, não vamos dar trabalho. Moisés estava farto, repreendeu o povo. Deus também se irou, porque a idolatria é abominável aos olhos de Deus. Hoje em dia a idolatria é tudo aquilo que tira o foco de Deus. Se você coloca mais o trabalho acima de Deus, estás a idolatrar o teu trabalho. Se você coloca os teus bens materiais, como aquele jovem rico, acima de Deus, estás a idolatrar. Se você coloca o teu dinheiro, não consegues ficar uma noite sossegado, de madrugada acorda, abre o cofre, e não está nos milhões, isso é idolatria. A palavra diz, não acumuleis riqueza na terra, onde a traça, a ferrugem, a lacusta estragam, mas acumulai riqueza nos céus. Nos céus. Nos céus. Quem sabe o dia da manhã? Como a mãe diz, se Deus te tira o espírito, o afo, tudo fica. Eu uma vez vi uma imagem tão ridícula de um rapper americano que foi enterrado. Olha, acho que aquilo aparece uns 10 quilos de ouro. 10 quilos de ouro, platina, todos os anéis que ele tinha, lhe enterraram assim. Eu falei, misericórdia, aqueles é que idolatram mesmo a riqueza. É pacto que eles assinaram ali. Não vamos idolatrar. Existem mães que idolatram filhos. Existem pais que idolatram filhos. De tanto idolatrar o filho, meu xodó, ai meu bonequinho, minha princesa, meu príncipe, está a transformar o teu filho num ídolo. Não diz que não podemos dar carinho, devemos, é nosso direito, nosso dever. Mas não podemos idolatrar. Tudo aquilo, eu repito, que nos tira o foco de Deus é um ídolo. Sei que no mundo diz, não, o cantor fulano é meu ídolo. Aí é, vigiai. Vigiai. Quando você fala assim, já assinou um pacto. Vigiai. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Aqui eu vou pedir para o irmão dar um golo na água. Acho que vou dar um golo de mega também. Porque esse aqui é o assunto. É um assunto que é de difícil manejo. Todo aquele que pratica mentira e ama a mentira. Fulana, você saiu ontem? Não, mas não saí. Estive só com as minhas amigas ali, já mentiu. Você tirou aquilo? Não, mas não tirei, já mentiu. Você por vezes mente. Ah, não tenho que mentir ela, senão ela vai sofrer muito, senão ela vai ficar chateada. A verdade liberta. Dói, mas liberta. E a palavra do Senhor diz que todo aquele que ama mentir é filho do diabo. Nós às vezes queremos falar pequenas mentirinhas só para não ter atritos e conflitos com as pessoas que a gente lida. Mas por que é que temos que mentir? Temos que falar a verdade. Satanás é mentiroso desde que ele decidiu se rebelar contra Deus. Nele não se achou verdade, porque ele é o pai da mentira. Vamos falar a verdade, doa o que doer, estrague o que estragar.
mas vamos falar a verdade. É uma condição para não herdar a vida eterna. Chega naquele dia, João Manuel Antônio, inferno, mas pai, eu fiz tudo o que você pediu, a palavra diz que naquele dia tudo na nossa vida nos passará à frente. Vamos nos lembrar dos pecados que nos privaram da vida eterna. Naquele dia você mentiu assim, 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 você mexeu assim, 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 você fez isso, isso e aquilo. Não vamos amar a mentira, nem praticar a mentira. Se alguém sentiu tocado aí no nosso lugar, vamos pedir misericórdia. Até aquelas mentirinhas, vamos pedir misericórdia, porque o diabo trabalha com pecado, não esqueçam isso. A matéria-prima de Satanás é o pecado. Coitado de Jó, Jó não tinha... A palavra diz que Jó era um homem íntegro, sincero e justo. Como ele naquela região não havia. Mas por causa dos filhos de Jó, ele quase sempre dava uma ação de graça, sacrificava um animal para anular o pecado dos filhos. Olha como é que Satanás lhe espremeu. Havia uma grande porta de entrada na família dele. Na família de Jó havia uma grande porta, os filhos eram uma porta de entrada. Por isso, filhos, filhas, jovens, não vamos andar no caminho do diabo. Não vamos dar trabalho aos nossos pais. Se você casar e for para a tua família, é você e a tua família. Mas enquanto estiver no teto do pai e da mãe, se comporta como deve ser. Porque se o mal sobrevier, todo mundo vai sofrer em casa. Jó, Satanás falou, Deus, existe um homem ali, está me incomodando muito. E ele só te adora porque o Senhor lhe deu riqueza, lhe deu posses. E Deus falou, não, eu conheço o filho que tenho. Tá bem, mas pronto, lhe aperta. Só não toca na vida dele. Existem situações em nossas vidas que só acontecem com a permissão divina. Deus, me abandonaste. Senhor, estou a sofrer muito. Aguenta. Também não vai morrer nesse deserto. Aguenta. Queimou a fazenda dele. Caíram fogos, queimou a fazenda dele. Queimou o gado todo de Jó. Veio dar recado. Jó, aí então o gado... O outro veio, aí então a fazenda... O último que veio com a mensagem que era uma bomba, nem estava conseguindo chegar perto de Jó. Vou falar como? Vou chegar como? Vou explicar como? Senhor, os teus filhos estavam todos na casa do irmão mais velho e veio um terremoto, a casa caiu e todos morreram. 10 filhos de Jó, 10. Você às vezes só mesmo um paludismozinho já quer falar mal de Deus. Uma cafiridinha quer falar mal de Deus. Um problema que resolve-se quer falar mal de Deus. Quer criticar Deus. Quer culpar até a igreja. Jó perdeu 10 filhos. 10, amada igreja, 10 filhos. Você imagina a dor daquele pai, a dor daquela mãe? Mas Jó também era um adorador. Deus conhecia o coração de Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. Amém, amados? Amém. Não vamos praticar nem amar a mentira. Amém. O versículo 15 do capítulo 22 do Apocalipse, eu creio que é um versículo limitado. Mas para um bom entendedor, meia palavra basta. O que é o pecado? O pecado é qualquer transgressão à lei de Deus. Por isso, tudo que é pecado, que Deus não aprova, é pecado. E isso vai nos afastar de herdar a vida eterna. Dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Continuando em Apocalipse 22, 20 e 21. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho. Diga comigo, certamente venho. Certamente venho. Venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Quem está com a chave da vida? Ele. Quem está com a promessa da vida eterna? Ele. Quem está com a promessa a dizer que naquele dia as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A igreja em pé, faz favor. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. A morte já não se achou o seu agrilhão. A morte já não se achou o seu agrilhão. Problemas, doenças, fome, pestes, lágrimas, injustiças. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Haverá novos céus e nova terra. Vem, Senhor Jesus. E o maior desejo de um cristão não está na terra, está na glória com o Pai. Aleluia. O maior desejo que você tem não é na casa, no filho, no casamento, nos bens. Isso aqui é já nosso por direito. O próprio Jesus disse: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Deus quer nos abençoar, mas nós estamos presos na idolatria, na mentira e outras coisas mais. Mas vamos nos apegar na promessa do Pai. Eis que cedo venho. Aquele que guardar a sua coroa, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do jardim do meu Pai. Feche seus olhos em nome de Senhor Jesus. Pai, amado Deus, soberano Pai. Estou, Senhor. Senhor, eu sei que quando o Senhor promete algo, nenhuma promessa cai no chão sem se cumprir. Verdade, Yahweh. Pai Santo, temos falhado contra Ti. É verdade. Senhor, nós temos desobedecido, nós temos feito coisas erradas, Senhor. Mas, Pai, ajude-nos a caminhar. Ajuda-nos, Senhor. Ajude-nos, Pai Santo, a entender os Teus sinais. Livrai-nos, Pai, da tentação, Senhor. Assim como a Tua palavra diz na oração do Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Satanás está aí ao nosso redor, procurando como nos devorar, Pai. Pai, ajude-nos, Senhor. Fortalece-nos, Senhor. Fortalece. Aquele que estava caído, levanta. Aquele que estava caído, levanta. Aquele que se sujava, não se suje mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fazia coisas erradas, não faça mais. Aquele que fugia de Deus, não fuja mais. Em nome de Jesus. Você até serve, mas você foge de fazer a obra do Senhor. Assim como Deus falou a Jeremias. Jeremias falou: Deus, eu sou menino ainda. Deus ficou irado. Jeremias, quem fez a boca? Quem fez a língua? Antes mesmo que tivesses no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes que nascesses, Jeremias, eu te santifiquei. Tu és meu, tu és meu, tu és meu. E eu te escolhi e te ungi para profeta às nações. Quem tem promessa de Deus, quem tem chamado de Deus, não atrase mais. Sirva ao Senhor. Quem sabe aquela porta que Deus quer abrir na tua vida não está a abrir porque você não quer fazer a obra de Deus. Você não quer seguir uma orientação que Deus te deu. Você não quer cumprir a promessa. Porque a obediência é que traz as promessas. Não adianta te sacrificar, gastar o teu dinheiro, fazer tripa coração. Não. Deus não está aí. Deus quer obediência. Pai Santo, ajuda-nos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Pai, que o Senhor abençoe o teu povo, meu Pai. Aquele que estava doente, meu Pai, que receba a cura, a graça, Senhor. Aquele que estava prostrado, deprimido, com uma decepção. Aquele que estava cabisbaixo porque alguém lhe falou mal, alguém lhe fez isso, aquilo, Pai. Fortalece, Senhor. Fortalece em nome de Jesus. Dê-nos bom ânimo, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Pai, ajuda-nos a caminhar nessa vida difícil. Ajuda-nos a fugir das tentações. Ajuda-nos a apartar-nos de toda aparência do mal, Senhor. Ajuda-nos a fugir das más amizades. Aquele que diz que é o teu best é aquele mesmo que vai te levar à ruína.
Pai, abre os nossos olhos, Senhor. Dá-nos discernimento espiritual, Senhor, para que não caiamos nas ciladas do diabo, Pai. Pai Santo, em nome de Deus, entregamos o nosso corpo e alma e espírito. Usa-nos como lhe apraz, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, soberano Deus, Pai, que haja um refrigério na sua casa, Senhor. Pai, conforta os corações, Senhor. Dê-nos um ânimo sobrenatural, Senhor, porque a caminhada é difícil, sim, Senhora, mas nós temos a presença daquele que é o Alfa e o Ômega, aquele que é o Deus da guerra, que peleja por nós todas as batalhas. Pai Santo, obrigado por tua presença. Obrigado, Pai, pela presença dos seus anjos. Obrigado, Pai Santo, porque há uma promessa de vida eterna, Pai. E nós estamos a nos apegar a essa promessa. Ajuda-nos a caminhar com ela. Não nos deixe fugir nem para a esquerda nem para a direita. Mas assim como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e prosseguindo para o alvo. E Paulo ainda disse que eu combati o bom combate, terminei a carreira, agora me aguarda a coroa da vida. Pai, cubra tudo com teu precioso sangue. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Amém. Glorifica a Deus em nome do Senhor Jesus.